Bom, pessoal, vamos lá. Chegou a hora da gente instalar o Active Directory. Momento importantíssimo aí, né, das funções de um administrador de rede. Primeiro passo, a gente vai entender que quando a gente instalou o Windows, né, por padrão, ele criou um nome aleatório para a máquina, tá? E aí a gente vai precisar alterar esse nome, né, para que o nome reflita exatamente o padrão de nomenclatura de servidores que a gente vai utilizar, tá? É extremamente importante que a gente não utilize nomes que reflitam exatamente o que a máquina é, né? Por exemplo, DC01, você está dizendo que ela é um controlador de domínio, né? SQL02, você está dizendo que é um banco de dados. Então, se você tiver algum problema aí de alguém tentar invadir a rede e tal, o nome da máquina já está entregando o que a máquina é, tá? Então, a gente vai ter que definir um padrão aí de nomenclatura. E aí eu vou abrir aqui o Windows Explorer, tá? E vou clicar aqui, ó. Deixa eu voltar, tá? Eu vou abrir aqui o Windows Explorer, só para começar do zero aqui, para vocês irem acompanhando. Aqui onde tem DisPC, né? Esse computador, a gente vai clicar com o botão direito aqui e vai pedir propriedades, tá vendo? Quando eu clicar com o botão direito aqui que pedir propriedades, ele vai trazer a tela que tem as propriedades do sistema. Aqui vocês podem conferir, né? Qual é a versão do sistema operacional, tá vendo? Windows 2019 Data Center, tá vendo? Aqui qual é o processador da máquina que eu estou usando, a quantidade de memória. Observem que como eu estou com só essa máquina agora, né? Fazendo a gravação só dessa máquina, eu aumentei a memória dela para 3 GB, tá vendo? Só para dar uma aliviadazinha e o fluxo ficar bem mais rápido aqui pra gente, tá? E aqui ó, o nome dele, ó, um nome estranho, né? O Win é um S e tal, é um nome aleatório. E aí a gente vai alterar esse nome, tá? Então a gente vai clicar aqui nessa opção, ó, Change Settings, para alterar configurações. A gente vai clicar aqui nesse botão Change e aqui está o nome do computador, tá vendo? Então eu vou colocar um nome nesse computador, vou colocar aqui como... Vamos colocar aqui nome de cidades, tá? Então, como eu gosto muito da minha cidade natal, eu vou dizer que esse cara é o Salvador, ok? O padrão da nossa rede vai ser os hosts terem nome de cidades. Salvador. E aí, aqui não tem um domínio ainda, né? Se já existisse um domínio, eu podia adicionar ele a um domínio, depois a gente vai ver isso com calma. Normalmente ele vem em um grupo de trabalho, a gente vai deixar esse nome aí, depois a gente vai... Quando a gente instalar o AD, esse nome aí vai sumir, tá? E aí ele está dizendo, ó, você deve restartar o seu computador para aplicar as mudanças, tá? Então você tem que dar OK aqui para poder a máquina reiniciar, tá vendo? Então vamos dar um restart aqui e quando a máquina voltar a gente continua. Bom, pessoal, a máquina voltou, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o nome dela agora, tá? Para ver se está tudo certinho, tá? Vou entrar aqui e vou botar a senha, tá? E vamos dar uma olhada para ver como é que ela vai se comportar, tá? Ele terminar de logar. Vamos lá, vou clicar com o botão direito aqui no menu iniciar, tá? E vou escolher essa opção Run, né? Para abrir o prompt de comando, eu vou digitar CMD aqui, tá? Para ele carregar o prompt. E aí tem já um comandozinho aqui para a gente verificar qual que é o nome do computador, tá? A gente viu, né, na aula de configuração, né? A gente estava fazendo as configurações de rede lá no computador. E quando eu usava o comando ipconfig, né? Ele me dava informações sobre o endereçamento IP que está nessa máquina, né? Com a configuração IP. E o comando hostname, né? Vai me dizer qual é o nome da máquina, tá? Então esse comando hostname vai confirmar para mim que o nome da máquina é Salvador, tá vendo aqui? Então a gente está com o nome aí certinho. Então agora que a máquina está renomeada, lembrar sempre, eu posso renomear depois, tá? Se eu instalar o AD, depois eu posso renomear. As versões novas do Windows já permitem, tá? Mas a gente tem uma série de probleminhas que podem acontecer no DNS aí. Depois, quando a gente for falar de DNS, a gente vai falar sobre isso. Então, o Server Manager está aqui aberto. Eu vou fechar, tá? Toda vez que a gente reinicia a máquina, ele abre o Server Manager. Eu vou fechar só para a gente verificar como é que eu abro esse cara. Tá vendo aqui o íconezinho? Ó? Server Manager. Eu vou digitar. Esse cara é o gerenciador de computador, tá? É a console de gerenciamento que eu vou utilizar para gerenciar todas as features e configurações aí dos serviços, né, que eu estou adicionando na máquina. Observe que quando eu abro, tem uma faixazinha azul passando aqui, tá vendo? Isso significa que ele está fazendo um inventário da máquina para carregar as informações sobre ela, tá? Então, enquanto isso aqui não parar, eu não posso clicar aqui nessa
essa opção para adicionar as features, porque ele está ainda carregando o inventário e ele não vai deixar, tá? Então vocês têm que ter uma paciência, esperar terminar, e aí sim você clica, ó, e ele vai abrir o assistente, tá? O assistente vai nos guiar aí pelo processo de instalação. Normalmente o assistente cai aqui nessa primeira página, tá vendo? E aí eu gosto já de marcar essa opção aqui, ó, skip, para ele não ficar toda hora passando nessa páginazinha aqui, que a gente já sabe o que faz. E aí a gente vai seguir aqui o protocolo, né? Para fazer a instalação do Active Directory, primeiro a gente vai instalar o serviço, né, do ADDS, né, que é Active Directory Domain Services, e depois a gente vai fazer a configuração, tá? Então a gente vai dividir em duas etapas aí, para ficar bem claro. Então, o primeiro passo, a gente vai pedir para adicionar a role aqui, a role baseada, né, na instalação, primeira opção. Vamos dar Next. Em qual servidor você quer fazer, né? Eu poderia estar fazendo essa configuração aí num servidor remoto, tá? Então, qual é o servidor? Tá aqui o meu servidor Salvador. Vou dar Next aqui, ele vai abrir a lista de todos os serviços, né? Todas as roles que estão disponíveis. E eu vou escolher essa daqui, ó, Active Directory Domain Services. Observe que na hora que eu escolhi o Active Directory Domain Services, ele já está incluindo algumas ferramentas de gerenciamento aqui, tá vendo? Então é o padrão, né? Ele já sabe que a gente vai precisar disso. Então eu tô já dando aqui um Add Feature e ele já colocou aqui, tá vendo? Para mim, toda a opção. Uma dica de ouro: toda vez que você for instalar o Active Directory, instala também o DNS Server, tá? Esse DNS Server aqui é o que vai fazer todo o processo de resolução de nomes. Então, uma boa prática é que todo controlador de domínio também seja um servidor DNS. Na prática, você só vai conseguir instalar o AD se tiver um DNS na rede. Como essa é a primeira máquina da nossa rede, né? Então a gente vai colocar os dois serviços juntos, tá? Tanto o serviço do Active Directory como o serviço do DNS. E aí vamos dar Next aqui. E aí vamos deixar tudo padrão, tá? Observe que ele vai instalar aqui os .NET Framework, tá vendo? A versão 3.5, a versão 4.7. Ele vai instalar aqui o Group Policy Management, que é a ferramenta de gestão aí das GPOs. Né? Aí tem o Windows Defender aqui, algumas outras opções. A gente vai deixar tudo padrão. Vai dar Next aqui, ó, até o fim, tá? E aí vai dar Install. Observe que ele vai dar aqui o status, né, da instalação desses componentes que a gente adicionou. Ele está dando um resumozinho aqui, ó. E aí a gente não está configurando o Active Directory ainda. A gente está instalando a role, né, o papel, digamos assim, né, do Active Directory. Então ele vai instalar todos os arquivos necessários para que a gente possa fazer a instalação logo em seguida, tá? Então vamos aguardar aí a instalação terminar. Uma informação interessante, pessoal, que vocês estão vendo aqui embaixo, ele está falando assim, ó, você pode fechar esse assistente, né, sem interromper a execução das tarefas, né? E aí o progresso vai estar sendo exibido na página e você vai ser notificado na barra de tarefas quando ele terminar. Então, imagine que você tem outras coisas a fazer no servidor, mesmo com esse processo aqui, ó, em execução, você pode clicar aqui no menu Close, aqui nesse botão, né, Close, fechar a tela, que a instalação da role vai continuar rodando aí em background, tá? Eu vou deixar aqui só para a gente monitorar quando acabar, né, e a gente fazer as coisas de forma sequenciais. Bom, pessoal, a instalação acabou. E aí a gente pode fechar essa telinha aqui, tá? Dar um close. E aí vocês notam que aqui em cima apareceu um alerta, tá vendo? Notificações aqui. Quando eu clico aqui nessa notificação, o que que aparece, ó? Post Deployment Configuration, ou seja, a configuração do Active Directory, né? Tem aí algo requerido, né? Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa aí para dar continuidade à configuração do Active Directory, né? Só fiz a instalação da role. Eu vou encerrar a aula para que ela não fique muito grande e na próxima aula a gente vai começar exatamente desse ponto, fazendo a configuração do serviço, tá bom? Até a próxima aula.